bom, pessoal. Legal estar aqui com vocês para mais esse encontro, onde nós estamos analisando o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Como a gente já tinha estudado antes, no ano 586 a.C., Nabucodonosor entrou em Judá, em Jerusalém, e dali ele levou 10 mil cativos para a Babilônia. Aqueles que foram levados como cativos se sentiam sem pátria, se sentiam sem moral e sem Deus, sem espiritualidade. Porque, afinal de contas, grande parte deles estava nessa situação exatamente por terem abandonado a Deus e terem ido longe do alcance de Deus, porque Deus é um Deus que respeita a nossa liberdade de escolha. Eles se sentiam desanimados, tristes, assim como muitos de nós hoje. Nos sentimos num momento muito especial da história do mundo, cercados por Babilônia, vivendo misturados nesse mundo que nos comprime e que nos chama o tempo todo para Ele. E Deus, ao mesmo tempo, necessitando com que a gente fale, com que nós sejamos transformados de verdade e vivamos o cristianismo verdadeiro. Então, Deus leva o profeta Ezequiel para o meio de um vale de ossos sequíssimos, aqueles ossos revolvidos, misturados. E pergunta para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos? Deus já havia revelado que os ossos secos, sequíssimos, representavam o povo de Israel, no seu desânimo, na sua letargia, na sua mornidão espiritual. O profeta responde para Deus: Senhor, Tu o sabes. Vem então de Deus uma ordem expressa, tremenda, marcante. E Deus diz assim: profetiza a esses ossos. Profetiza. Loucura, não é? Profetizar para ossos sequíssimos. Não eram nem esqueletos, ossos revolvidos. Verso 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Uma cena mesmo hollywoodiana, como esses filmes em 3D que passam hoje. Você começa a imaginar aqueles ossos que estavam espalhados, perdidos, de repente se procurando, parte com parte, peça com peça, e formando esqueletos. Um vento ruidoso, e de repente já não era mais um vale de ossos sequíssimos, era um vale de esqueletos secos. Agora estavam organizados. Isso por si só já teria sido uma cena maravilhosa, tremenda, marcante. Mas a cena continua. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Agora a carne, os tendões, a pele, e eles já não são mais um vale de ossos secos, sequíssimos, e nem de esqueletos. Eles são agora cadáveres, um vale de cadáveres. Maravilhoso? Maravilhoso. Mas para que serve um monte de cadáveres? Ainda faltava uma coisa, o principal, o primordial, aquilo que poderia transformar aqueles cadáveres, um monte de gente morta, em gente viva. Um monte de gente que já foi vivo lá atrás e que está morto hoje. Faltava o quê? Respiração. E como você sabe, respiração na Bíblia é ruach, ou espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Dá para você imaginar a resposta do que você precisa, a coisa primordial, o mais importante, aquilo que está faltando na sua vida, para que você possa ser mesmo vivo, reavivado na palavra, para que você possa ser transformado de um osso seco, de um esqueleto seco, de um cadáver, em um ser humano vivo em Deus, o Espírito. É por isso que Deus me tem chamado para pregar, para clamar aos ossos secos e ao Espírito. Vem Espírito. O que nós vemos hoje, queridos, já é essa cena
começando a se cumprir. O Espírito tem entrado em ossos secos, em esqueletos, em cadáveres e os tem feito viver e reviver. A coisa mais interessante que tem aqui é que diz que eles não só reviveram, mas se transformaram num exército sobremodo numeroso. Um exército tem navios, a marinha tem. Eles lutam para proteger, para defender o país. Mas sabe que existem navios de passeio também. A gente muitas vezes se sente na igreja como que num navio de passeio, num transatlântico, um cruzeiro marítimo. Deus não precisa de transatlânticos, onde as pessoas ficam se divertindo ali. Ele precisa de navios de guerra, de um exército sobremodo numeroso. Quem faz parte de um exército não se incomoda com a hora de levantar, com a hora de dormir. Não se preocupa em estar satisfeito e nem com os sorrisos que lhe dão dentro da igreja. Quem faz parte de um exército está disposto a vestir o uniforme e batalhar. Privação de sono, privação de alimento, privações mil, lutar por esse Deus. Mas quando o Espírito toma conta da vida da gente, a gente se transforma nesse exército maravilhoso e sobremodo numeroso. Querido, presta atenção. Se Deus já está operando através do seu Espírito, e se Ele já está revivendo pessoas, esse exército está crescendo a cada dia, rapidamente. E com você, está acontecendo isso também? Se não está acontecendo, querido, é hora de clamar, de pedir. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. E Deus quer transformar você através do seu Espírito.